Vamos mais uma vez dar início a um diálogo baseado nos estudos da doutrina dos espíritos, onde vai ser alicerçado no livro Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. O primeiro exemplar foi em 94, mas de lá para cá, vários outros exemplares já foram contemplados, bastando só que a sociedade se aproxime. Nós que somos do âmbito da doutrina espírita sabemos que o espírito de Joana de Ângeles fez um conjunto de livros, psicografou um conjunto de livros que retratam sobre a condição psicológica do ser, dando-nos um embasamento de como superar determinadas dores emocionais e psicológicas. E segundo as estatísticas que a gente ouve falar, a OMS tem dito, e o próprio Divaldo Franco em algumas palestras também relata, a depressão tem sido uma das causas que mais tem levado ao sofrimento da humanidade. Bem, então o nosso diálogo de hoje vai trazer a temática viciações mentais. Muitas vezes, quando a gente ouve falar em vício ou viciação, nossa mente se liga a drogas ilícitas ou até mesmo o álcool. Mas existem outros tipos de viciações. Joana de Ângeles chama a nossa atenção sobre as mentais, aquelas que nós guardamos no nosso jeito de pensar. O que seriam essas viciações? Como é que Joana de Ângeles explica? Ela diz que as viciações mentais é um conjunto de hábitos mentais que ao longo do tempo acomodam o ser, psicologicamente falando, e levam a criatura humana a viver acontecimentos oriundos da evasão do ego. Bom, para a gente discutir, falar um pouco sobre ego, a gente vai na fonte Freud para entender o que é ego. O que é que Freud fala sobre o ego? Ele diz que o ego representa a consciência, a parte consciente que nos representa. Eu aqui agora, de forma consciente, estou sentada, conversando, dialogando sobre um tema. Então esse eu que está aqui é o meu ego. Eu, enquanto parte consciente. Como o ego também traz a capacidade de interpretar a realidade, a memória que nós trazemos, as emoções, como também a percepção em relação ao ambiente que nos cerca. Então, quando esse lado nosso está comprometido ou está em fuga, pode ser consequência de viciações mentais. E será que nós temos viciações mentais? Temos. A humanidade encarnada no planeta Terra sofre de vários acometimentos que são oriundos das viciações mentais. E para início, vamos tentar entender quais seriam essas viciações. E uma das variações que existe da viciação mental é a autodepreciação. E quando a gente fala de autodepreciação, a gente acredita que só as pessoas que têm depressão ou baixa, autoestima, é que nutrem essa condição mental. E muitas vezes pessoas que brincam, que se divertem, que têm muitos amigos e que a gente olha e fica uma imagem de uma pessoa muito feliz, muito sociável, mas muitas vezes esses seres, essas pessoas têm dentro de si a autodepreciação. Então, naquele momento, usando uma máscara, desviando-se do ego, não é? Para mostrar a outrem o que não existe dentro de si. Quando nós nutrimos as viciações no campo mental, essa condição mental, ela fica adormecida, fica entorpecida. E quando a mente está entorpecida, nosso corpo responde a esse entorpecimento. Então é muito comum
a gente vê uma pessoa com a condição psicológica complicada e automaticamente doente corporalmente falando. Juvenal, lá no século passado, no século VI, se não me engano, ele dizia mente sã, corpo sã. Porque é a mente que comanda todas as reações, os encadeamentos, né? As células, cada órgão detém em si uma potência de recebimento e de resposta. A mente comanda o cérebro. O cérebro passa as informações para os órgãos, para as células, e elas aí agem conforme a nossa condição mental. A nossa condição mental condiciona o ser psicologicamente e fisicamente. E o que seria essa autodepreciação? Bom, a autodepreciação ela tem dois viés. Ou é pela supervalorização do outro, ver no outro um ser acima de si, ele pode tudo, ele é fantástico, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita, mas quando olha para si, se deprecia, porque não é igual ao outro, ou porque não é igual a outra. Mas nós precisamos lembrar que cada corpo é um corpo, cada espírito encarnado na Terra, né, chamado de alma, tem uma missão a cumprir. Portanto, o corpo físico vai estar de acordo com a necessidade evolutiva desse ser. Então, não tem como ninguém ser igual a ninguém. E quando a gente começa a se comparar com o outro, querendo ser igual, né, e não conseguindo, muitas das vezes a gente cai em desequilíbrio psicológico e físico. Há também uma outra questão. A gente pode trabalhar a autodepreciação a partir de uma autopiedade. Ou seja, criar um vitimismo. Eu passei por isso, eu não suporto mais a minha vida, eu não merecia isso, ela não podia ter feito isso comigo. E aí começa a criar aquela ideia de infantilidade, de ingenuidade, de perspectiva imatura, infantil, como se precisasse, se exigisse que todo mundo fosse pai e mãe. Mas não tem como ser assim. Ao nascermos, muitos de nós recebemos um pai e mãe, outros só mãe. Uma família pode ser monoparental, só ter ou um pai ou uma mãe, ou biparentais, ter um casal em prol da criança. Mas essa autoimagem distorcida pela autopiedade não nos leva a um caminho de solução. Pelo contrário, vai distorcer uma realidade e a partir dessa distorção e dessa visão errada, vamos agir conforme o que enxergamos. E tem uma outra forma da autodepreciação, que seria a autopunição. Não mereço ser feliz. Não mereço ter uma realidade melhorada. Não mereço avançar profissionalmente. Não mereço ter melhores amizades ou melhores relacionamentos. Isso é a autodepreciação através da autopunição. Se condenar por algo que não está no nível da consciência, muitas vezes no inconsciente. Alguma afirmação ouvida, percebida, interpretada de forma errada, fez com que cada um de nós criássemos ou autopiedade ou autopunição. Então, Joana de Ângeles, ela vai chamar nossa atenção para justamente o autoconhecimento. Porque nós precisamos identificar os elementos, os vícios mentais que nós guardamos em nós. Muitas vezes, diante dessas viciações mentais, nossos pensamentos variam em querer mudar de endereço, querer mudar de profissão, sair de uma relação que aparentemente não está bem, se mudar, né, de país ou de região. Não está dando certo para mim aqui, não está dando certo para mim ali. Muitas vezes também mudar de nicho social, de amizades.
E, na maioria das vezes, o que realmente se precisa ser feito é uma avaliação de si para consigo mesmo. Joana de Ângeles chama a atenção de que nós devemos respeitar os nossos limites. Mas para nós aprendermos a lidar com os nossos limites, nós não podemos utilizar da autopunição nem da autopiedade. Nós precisamos realmente de se descortinar e enxergar quem realmente somos. E se estivermos agindo através de uma viciação mental, afrontar essa viciação, questionar ela. Em que momento você nasceu em mim? Por que eu estou nutrindo você? Que retorno você tem me dado, que tem alimentado a minha vida de forma não prazerosa, mas doentia? O que eu ganho com isso? Então, a Joana de Ângeles ela vai fazer essa terapia de autoquestionamento para nos orientar de como proceder. Uma outra viciação, segundo Joana de Ângeles, envolve a manutenção da indiferença. Muitos de nós somos indiferentes e hoje no mundo a indiferença está muito elevada. Se tornou normal e natural ver pessoas passando fome. Se tornou normal e natural crianças abandonadas, idosos abandonados, doentes abandonados, traição virou algo natural. As músicas do mundo normalizaram a traição, o amor doído, machucado, a troca de um pelo outro, sexo banal, tudo isso foi naturalizado. E isso vem de quê? Da indiferença. A indiferença que todos nós ainda guardamos dentro de nós. A vida do outro não tem conexão com a minha. O local onde eu estou, eu não tenho conexão com esse local, portanto eu não me envolvo com os problemas desse local. E aí Joana de Ângeles chama a nossa atenção sobre isso. Até que ponto nossa indiferença para com o outro, para com o ambiente, para com o que ocorre ao nosso redor, não nos torna pessoas frias, né? A indiferença, ela tem um poder muito grande de alienação mental. Além disso, ela consegue isolar o indivíduo que é indiferente ou que mantém a indiferença. E pouco a pouco pode levar muitas vezes a estados depressivos, mediante a apatia que o ser humano desenvolve e que passa a dominar suas paisagens emocionais. Advém também de vários conflitos. A indiferença pode vir até mesmo por um trauma psicológico na infância. Se ninguém cuidou de mim, por que eu vou cuidar dos outros? Isso pode passar também, pode ser oriundo dessa relação. Pela falta de autoestima, pelo abandono de si mesmo. Porque quando a gente se abandona, a gente não enxerga o outro. Se a gente não consegue cuidar da gente, a gente não tem capacidade nenhuma de cuidar do outro. Se a gente passa por cima das nossas limitações, nós não temos a condição de enxergar as limitações alheias. Então, se nós mantivermos, nutrirmos a viciação mental da indiferença, pouco a pouco seremos alienados de nós mesmos e do contexto que estamos inseridos. A indiferença é um vício profundamente comprometedor, que pode gerar a morte de sentimentos por ter um caráter anestesiante, levando o ser a patologias muito mais graves. Até aquela frase que muita gente ouve falar, deixa pra lá, eu não tenho nada a ver com isso, aquilo ali não me interessa não, deixa. Isso pode ser um indício de que você ou eu estamos nutrindo a indiferença. Não estou querendo aqui dizer, nem Joana de Ângeles, que nós devemos nos ocupar da vida alheia. Não, porque o livre-arbítrio existe e cada um deve cuidar das suas escolhas.
Mas dar as costas a quem clama socorro, sim. Aí sim há indiferença. E Jesus foi muito claro que nós não devemos carregar o outro nas costas se o outro não quiser levantar. Jesus dava todas as condições, mas ele sempre afirmava: levanta-te e anda. Tu podes, tu consegue. É preciso que o ser queira, para depois aquele que vem ajudar possa colaborar. Mas a indiferença é uma negação de amor, é uma negação de caridade, é uma negação de compactualidade com a vida. Outra possibilidade de viciação é a insatisfação. Quem de nós, encarnados, não temos esse sentimento? Por alguma coisa. Ou por não ter alcançado a vida profissional que sonhou, que planejou, ou por não ter conquistado o curso, ou ter avançado com a nota satisfatória, ou não conseguir se colocar profissionalmente como gostaria, ou como se propôs a chegar por um motivo, por outro, ou por uma condição familiar. Né? Quantas pessoas são insatisfeitas, inclusive quem vos fala, dentro de questões pequenas e grandes. Mas a insatisfação é tida como uma viciação mental. A gente mantém a insatisfação, fica nutrindo ela, nutrindo, dando margem, fazendo um cachecol e vai lá, insatisfeito e reclama. Só que a insatisfação, como Joana de Ângeles fala, ela é decorrente da ignorância, do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades. Equivoca-se e se entrega ao fatalismo que anula o ser para as novas conquistas. Então, quando a gente mantém a indiferença, significa dizer que para nós o mundo não tem jeito, que para nós está tudo fadado ao determinismo, né? Mas quem milita no campo da doutrina dos espíritos sabe que tudo é colheita. Mas se eu mudar hoje a semente que eu até ontem joguei no chão, no solo, se eu mudar hoje a qualidade dessa semente, o resultado vai brotar. Então nós somos amalgados, misturados, emoldurados pela nossa forma de ser. Então não existe peremptoriamente um determinismo, a não ser que seja uma expiação ao qual aquele ser precisa, por uma necessidade, como uma prova, ele pediu, né? Essa diferença entre prova e expiação, ou seja, quando o ser pede para que seja provada a sua evolução moral diante de uma situação, e ele vem perto dessa situação para conviver e se testar diante daquela situação e dizer: realmente, hoje eu já não preciso agir dessa forma, consegui vencer. Então aí, às vezes, você passa por uma prova. Você pode encontrar aí uma característica de determinismo. Ou quando o ser passa por um processo de expiação, que ele continua errando, reencarna, continua errando, reencarna, continua errando, e aí chega uma hora que aquele processo retorna e ele vai ter que passar por aquilo ali para repensar aquele modo de fazer as coisas. E ele passa por uma expiação, ou seja, você precisa entender a partir de agora dessa outra chance que você está se afundando cada dia mais nesse mesmo erro, nesse mesmo quesito. Ou pelo apego ao corpo, pela a beleza exacerbada, ou pela viciação de drogas ilícitas, ou pela condição sexual, ou pela condição de mentira, não importa, né? O que existe, na verdade, é a plantação e a colheita, a lei de causa e efeito. Mas nós temos a capacidade de mudar nosso destino, sim. O Espiritismo traz essa verdade e Jesus foi quem concretizou essa certeza, porque todas as vezes que ele curava, ele dizia: vá
e não voltes a pecar. Ou seja, não volte a lançar a mesma semente que estava lançando no passado. Se faz um novo recomeço, tomando uma nova decisão, uma nova atitude diante da vida. E aí a gente volta para a questão da insatisfação, porque a insatisfação ela não anda separada. Ela atrai uma outra viciação, né, que Joana de Ângeles chama irmã gêmeo da insatisfação, que é o tédio. E o tédio, o que seria o tédio? A falta de coragem e a inaptidão ao redirecionar-se a outros tentames, a novas possibilidades, a novas conquistas. Então, quem vive com um grau de insatisfação elevado, geralmente só reclama. Porque junto da insatisfação tem um tédio que acompanha esse ser. E junto desse tédio existe a inabilidade de mudar de vida. A pessoa não tem força, a pessoa não tem coragem de mudar o que ela mesma reclama, no nível de insatisfação dela. E aí vive no negativismo, porque o tédio corrompe a vontade de fazer diferente. Uma viciação mental que está muito em voga, muito forte, e que a sociedade hoje está tendo que entrar com medicação, é o pânico, o distúrbio do pânico. Mas para a gente falar sobre o distúrbio do pânico, a gente também tem que falar do distúrbio da ansiedade, né? É fato que a evolução tecnológica fez com que o ser humano se tornasse automatizado. Hoje já não existe um local que você não seja acessado. Você pode estar almoçando, você pode estar dormindo, você pode estar tanto com o celular ligado, você é acessado. Então, a gente está perdendo a qualidade de sono, não todos, né? As pessoas que têm maturidade psicológica conseguem separar as coisas. Mas os jovens de hoje ficam até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tem muitos jovens hoje que estão trocando o dia pela noite. E a ciência, né, a neurociência tem provado que as primeiras horas da noite são aquelas que repõem o que o cérebro mais precisa para no outro dia entrar em ação. Então, o transtorno da ansiedade tem vindo muito porque nós não temos mais aquela janela dia-noite. Não temos mais aquela janela em trabalho-casa. A gente não tem mais aquela janela de família, amizade. Está tudo misturado. A gente está com vários universos abertos e paralelos ao mesmo tempo. Só que nossa mente humana ainda não consegue delimitar os espaços. O ser humano não aprendeu a decodificar de que, apesar da internet ser online, nós precisamos educar-nos para usar esse tempo online. Porque nosso corpo requer limites, requer respeito, requer água, requer alimento, requer descanso, requer paz, um momento de relaxamento. E, no entanto, as pessoas estão o tempo inteiro se nutrindo de informação, o tempo todo acompanhando coisas pela internet, o tempo inteiro buscando algo para nutrir um ser fragilizado diante da vida. Então não é difícil entender que o transtorno do pânico está fazendo parte da geração, principalmente dos mais jovens. Não só dos mais jovens, mas principalmente deles. E Joana de Ângeles diz que o pânico ele é oriundo do medo, mas ele tem elementos que comprometem o ser humano porque ele traz sensações físicas, a disritmia cardíaca, a sudorese, a sufocação, o esvaecimento das energias. Todos esses processos é desencadeado por fatores psicológicos, mas
expressos no corpo, requerendo terapia correspondente. Ou seja, quem tem transtorno de pânico precisa de terapia, precisa se cuidar, porque ele desregula a taxa de noradrenalina no corpo e você não fica bem. Você entra em distúrbio. É como se você estivesse pegando uma visão que não está coerente com a realidade. Então, a terapia precisa ser feita, ou medicamentosa, se for necessário, e com atendimento psicológico, para esmiuçar aquele processo até encontrar um equilíbrio. Traz no âmago o pânico o fator genético, né? Mas também pode ser proveniente da obsessão. Através da telepatia ou da incorporação de um invasor no domicílio mental, o controle pode ser dado através de lá para cá. Ou seja, quem entende um pouco da doutrina dos espíritos, quem assistiu filmes Mensageiros, percebe que nossa vida terrena está paralela ao mundo espiritual. Nós estamos em um mundo paralelo o tempo inteiro. Há um mundo espiritual que nos acompanha e nós estamos vivendo no corpo, na onda carnal. Mas existem outras vibrações. E se no meu âmago eu já tenho uma tendência a me autodepreciar, a ter problemas comigo mesmo, ou até um fator genético, e no mundo espiritual há alguém ou que me ama muito ou que me odeia, pode sim fazer um intercâmbio e através da incorporação da mente desse ser, através da minha, pode dominar a minha mente. E aí a gente vai entender a questão da obsessão. Então, o transtorno de pânico não é só um viés de fator genético, também é um viés de fator espiritual. E nós precisamos também tratar esse lado. Estamos no ano de 2024, onde a neurociência já descobriu que a oração interfere na melhora de um paciente em coma, que nem sabe que existem pessoas orando por ele. Já foi descoberto a área do cérebro que emite ondas de oração, como também a parte do cérebro que recebe as ondas vibracionais da prece. Então já não temos mais a chance de caminhar pelo lado da ignorância e acreditar que o tratamento deve ser feito só e somente só pela medicina terrena. Existe uma medicina espiritual deixada pelo Cristo. Cristo trabalhava com a imposição de mãos e com o diálogo e com o magnetismo que vinha nele, né? O ser mais evoluído que pisou aqui na Terra, em que o próprio magnetismo dele curava as pessoas. A nossa irmã hemorroísa é uma prova disso na Bíblia. Quem me tocou? E ele sente o campo magnético e ele sente a onda vibracional dela pedindo socorro de cura. Então, nosso mundo terreno não pode ser mais visto como um universo único. Somos um universo paralelo. E aí, o que é que a gente precisa fazer quando a pessoa está nesse campo de viciações mentais? Para Joana de Ângeles, ela aconselha a seguinte situação. O essencial, meus irmãos, não é mudar o externo, é ter a coragem para enfrentar-se, despir-se e querer realmente se modificar buscando terapias ou técnicas de reprogramação da mente. Divaldo Franco fala muito sobre reprogramação da mente. Ele tem vários vídeos dele pelo YouTube que ele se utiliza de visualizações mentais. Se você nunca ouviu, teste, vá no canal
da Mansão do Caminho e veja, tem vários. E aí ele vai induzindo você a estar em ambientes, a pensar diferente, a se ver diferente. Isso é a reprogramação mental. Iniciando-se com a indispensável conceituação da autoimagem. Lembra que eu comecei falando que nós temos uma autodepreciação. E essa autodepreciação pode ser pela autopiedade ou pela autopunição. Então, Joana de Ângeles traz e informa que ninguém consegue avançar sem olhar para si e sem fazer uma reprogramação mental, principalmente na autoimagem. Se se a gente não gosta da gente, a gente vai ter que procurar um caminho de aprender a gostar. Não dá para viver sem autolimitar-se, porque tudo que vier lá de fora vai nos alcançar. Então, mesmo que sua realidade não seja positiva, é preciso, a partir de você, de mim, fazer uma autoimagem diferente. Precisamos desconstruir a autodepreciação para tentar construir uma melhor conceituação de nós mesmos. E por onde começamos? Redescobrimento do si e da sua eternidade diante do cosmos. Na verdade, quando nós temos a consciência, não estou dizendo que eu tenho, mas quando a gente avança e toma consciência, toma pé de que a gente é eterno, a gente começa a perceber que muita coisa se torna banal. Não vale a pena brigar, não vale a pena discutir. E às vezes a gente discute, né? Discute, briga. Mas se a gente for parar um pouco para analisar e quando a gente perceber que realmente somos eternos, a gente só vai aproveitar a cuidar da gente, a fazer paz, nada de guerras e seguir nossa jornada, por amor próprio. Não pensemos que evoluir é amar o outro sem amarmos. Não é. Tanto é que todos os livros que Joana de Ângeles fez, ela chama atenção sobre isso. É preciso auto-amar-se. Porque só assim a gente vai conseguir ter estrutura interna para vencer as batalhas que nós temos dentro da gente. Nesta etapa, lentamente você vai descobrir que todos são diferentes uns dos outros. E isso vai nos ajudar a parar de querer que o outro seja igual a gente. Né? Acontece muito na relação de pais e filhos, de mães e filhos. Ah, porque eu fiz esse curso, eu quero que meu filho também faça. Ah, porque eu conquistei minha vida através desse caminho, meu filho também tem que ir por esse caminho. Ah, meu comportamento assim, eu jamais me comportaria assado, meu filho também não tem que se comportar assado. E aí a gente vai querendo tabular um espírito que a relação dele conosco é consanguínea, pode ser espiritual, mas pode não ser, a querer ser o que a gente não conseguiu ser bem. Então é uma relação dolorosa e que nós pais precisamos repensar a nossa forma de ser, respeitar o ser que está ali como filho, porque não nos pertence, podemos sim ajudá-los, é nossa obrigação, mas precisamos trabalhar nesse quesito do desapego e do controle sobre a vida do outro, porque nem a nossa está salva, então quiçá a vida alheia, né? E um outro fator que Joana de Ângeles chama a atenção é que mesmo que um seja diferente do outro e que mesmo os desafios sejam parecidos, cada um aqui tem lutas contínuas e específicas. Isso significa dizer que não adianta a gente brigar contra o sofrimento do outro, porque o sofrimento do outro faz parte do processo evolutivo dele ou dela. Isso serve para mim, principalmente.
E se servir para alguém que ouve, melhor ainda. Mas cada ser humano traz aqui uma missão, uma história. E, além disso, de acordo com as escolhas que faz, sobrecarrega ou alivia sua própria história. Nós podemos sim ajudar, colaborar, mas tentar tirar o outro de um nicho ao qual ele precisa estar, não. Quem assistiu Os Mensageiros também vai ver a que nível o personagem Otávio chegou. E só depois que ele pediu perdão e reconheceu em si que estava equivocado, é que o socorro chegou a ponto de levá-lo. É o que Jesus e Deus sempre nos ensina. Quando se arrependeres, o poder do arrependimento é um poder incrível, por isso que a eutanásia é proibida. Porque no último segundo que você tem, você pode fazer uma recapitulação da sua história e dizer, não, realmente, eu falhei. E eu peço a Ti uma reconsideração sobre a minha vida. E daquele momento, você ser resgatado de um local ruim e ser acolhido em um local melhor, para a partir dali tomar fôlego, se tratar, para retomar sua própria história evolutiva. Mas cada etapa avançada não significa, cada missão cumprida em uma encarnação não significa que outras não virão. Pelo contrário. Nessa encarnação a gente trabalhou a vaidade, consegui vencer o apego, consegui vencer o orgulho, entre aspas, melhorei um pouco. Mas na próxima encarnação eu preciso continuar avançando. Eu vou precisar ainda reencarnar, eu vou precisar ainda passar por lições, eu vou precisar ainda passar por provas, eu ainda vou ter que passar por expiações, diante de algo que eu ainda não enxergo, que eu estou cometendo erro, né? Porque a nossa ignorância, o nosso despautério é grande e a gente quer enxergar algo que não existe de forma equivocada. Então a expiação vem para dizer, pá, olha aí, reveja aí, né? Então a reencarnação serve para justamente isso. E diante dos aprendizados nascem aí os estímulos. É por isso que a gente não pode tirar o ser daquele nicho de sofrimento. Amparar, mas puxar, não. Porque nascem os estímulos para avançar, a lucidez mental começa a despertar para não cedermos mais às tentações da acomodação. Novos valores surgem, né? E apresentados com novos valores surgem, são adquiridos e a gente começa a perceber, nossa visão muda e a gente começa a perceber na vida e na sociedade que os privilegiados só estão no momento de prova. E os abandonados do mesmo jeito. Ou prova, ou uma expiação. Ou seja, não existe ninguém alheio, não existe ninguém pendurado em árvore, com a cabeça para baixo, sem um direcionamento divino. Não existe essa possibilidade. Por mais complicada que esteja a sua, a minha, a situação do irmão, do vizinho, do parente, está agora no UTI, está passando por uma situação difícil, descobriu hoje que está com câncer, ainda assim, ninguém está solto, ninguém está abandonado, ninguém está deliberadamente pela sorte da vida, pelo destino. Existe sim um encaminhamento, existe sim um processo a vencer, existe sim um aprendizado a acolher. E nesse processo a gente vai começando a conquistar o respeito por si e se permitindo o entendimento para respeitar os limites que nós temos, aos quais não nos cabe mais nos submetermos, nem tampouco pelas reações inamistosas, por briga, não, eu não quero, não vou,
Não precisa agredir, não precisa brigar, não precisa chamar o outro para a tapa, como a gente viu na política brasileira. O que foi que aconteceu? A separação de blocos, onde um defende o outro, quem defende teve gente que morreu por causa disso. Isso significa infantilidade psicológica, não a respeitar o limite do outro, não respeitar a opinião do outro, mas isso é porque a gente também não respeita a nossa. Mas quando a gente amadurece psicologicamente e aprende, né, a respeitar-se, a gente também aprende a entender que nós temos limites, que não cabe mais determinadas questões, a gente não precisa passar por determinadas situações, né? E também não precisamos concordar aleatoriamente com a opinião de quem quer que seja. Só que não concordar não significa brigar, não significa humilhar, não significa se desentender. Portanto, diante das viciações mentais que a gente trabalhou hoje, Joana de Ângeles diz que precisamos nos curar dos processos dolorosos para seguir a jornada, pois cada um é herdeiro eterno de si mesmo. E eu trago, né, em comemoração ao mês das mulheres, eu que estou encarnada no corpo feminino, me sinto bem no corpo feminino, tenho uma identidade com o meu corpo feminino e agradeço a capacidade de ter um útero e ter passado por um processo de gestação e ter trazido e ter me tornado mãe. Eu trago Joana de Ângeles como sua última encarnação, e ela desencarnou no dia 20 de fevereiro de 1822. E um pequeno trechozinho fala sobre a vida dela, a benfeitora, né? Algumas pessoas conhecem, outras não. Ela viveu em Salvador de 1761 a 1822. Muito envolvida com a fé católica, né? E muito envolvida com questões de independência. Você vê que ela tem um histórico do passado, não é? Joana foi também uma das reencarnações dela, foi Joana d'Arc, que também luta por essa questão política. Ela traz no âmago dela esse potencial, né? Porque a gente não tem que deixar de ser a gente. Evoluir não é deixar de ser a gente. Evoluir é descortinar o que nós temos de potencial. E cada espírito tem um potencial. Um potencial para a política, um potencial para a religião, um potencial para a saúde, um potencial para a saúde mental, um potencial para a educação. E nessa oportunidade reencarnatória, Joana Angélica sacrificou a própria vida para proteger e manter a dignidade das freiras do convento da Lapa, em Salvador, impedindo o ataque dos soldados que tentavam forçosamente adentrar o local e possibilitando assim a fuga pelos atalhos subterrâneos. E ela disse: para trás, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver. E assim, ela se colocou por amor à vida, deu a vida por amor. Foi assassinada, infelizmente, pelos soldados. Contudo, com a força de uma verdadeira colaboradora de Cristo, que renunciou à própria vida por amor ao próximo. E aí eu trago a imagem dela, sendo mulher, mãe de tantas, né? Porque você não precisa gestar um filho para ser mãe. Basta se doar, basta acolher, que é o dom do feminino, o acolhimento, que você se coloca no mundo como uma grande mãe. E que Jesus possa nos dar coragem para ressignificar nossa autoimagem, ressignificar os conceitos que a gente guarda e principalmente observar nosso comportamento e nossas viciações mentais. Eu tenho alimentado que viciação mental? E essa viciação mental tem trazido o que para a minha vida? Porque tudo que eu faço hoje é semente lançada ao sol. E se eu permanecer nessa viciação mental, significa que o fruto não vai ser positivo. Então é preciso, a partir de hoje, a partir de agora, buscar o autoconhecimento. É o único caminho que temos para conseguirmos a evolução que Jesus tanto nos espera,
Jesus tem consciência dele, por isso que ele é a luz que é. Porque aprende a amar amando-se. Aprende a ser luz, vivendo a luz, sendo luz. E que ele possa nos ajudar, me ajudar, a tratar nossas viciações mentais. Muita paz e um mês das mulheres repleto de esperança e de libertação.